nós outra vez porque assuntos que insistem em voltar. Não por teimosia, mas por necessidade. E este é um deles. A tal família tradicional brasileira, frequentemente invocada em discursos inflamados, merece ser, eu diria, observada não apenas no altar das palavras, mas no chão duro da realidade. Há algo de curioso, perceba, para não dizer irônico, na retórica de certos defensores da moral e dos bons costumes. Quando o tema envolve comportamento, quando o tema envolve sexualidade ou autoridade doméstica, a ênfase é quase épica. Empunha-se a Bíblia. Pega a Bíblia na mão, evocam-se valores eternos, proclama-se a defesa da ordem natural das coisas. A família é apresentada como um núcleo sagrado da sociedade, o último bastião contra o caos moderno. Mas há um detalhe inconveniente e eu peço a sua atenção. Um detalhe extremamente inconveniente. Quando o assunto é o tempo necessário para que essa família exista de fato, o fervor esfria. Assim, fica frio. A chama moral subitamente se apaga. O teatro recolhe os figurinos. Eu estou falando da escala 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. É na prática a dissolução silenciosa da convivência familiar. Mas, perceba, pais e mães saem antes do sol ficar a pico, firmar presença, e retornam quando a casa já pede silêncio. Vivem na contagem regressiva do único dia de folga, que não é descanso, mas mutirão doméstico. Lavar roupas, fazer compras, organizar a semana seguinte. O domingo vira almoxarifado da sobrevivência. E na segunda-feira recomeça-se o ciclo. Em que momento exatamente, eu pergunto, floresce a família idealizada? Que tipo de projeto moral considera aceitável que milhões convivam mais com chefes do que com os filhos? Ironia mais cruel existe para uma mãe do que cuidar das crianças da patroa enquanto as suas crescem à distância. Talvez o verdadeiro teste da defesa da família não esteja nos discursos sobre costumes, mas na disposição de enfrentar a organização do trabalho que rouba o que ela tem de mais precioso: o tempo. Um filósofo britânico, o Russell, em seu livro Elogio ao Ócio, lá de 1932, já denunciava a idolatria moderna do trabalho. O Russell argumentava que a redução da jornada não era fantasia irresponsável, mas a possibilidade concreta e desejável. O excesso de trabalho, dizia ele, aquele filósofo, não produz virtude, produz cansaço, produz alienação, produz pobreza espiritual. Uma sociedade verdadeiramente civilizada deveria garantir tempo para as artes, para o pensamento, para a convivência, em suma, para a vida. Antes dele, um outro filósofo escreveu o Provocador, O Direito à Preguiça.
lá em 1880, satirizando a religião do trabalho. Com ironia afiada, denunciava a crença quase mística de que trabalhar até a exaustão seria sinal de dignidade moral. Segundo ele, a classe trabalhadora havia incorporado a ética dos seus próprios exploradores, passando a defender jornadas desumanas como se fossem medalhas. O curioso é que parte do moralismo contemporâneo que nós vemos hoje parece herdeiro direto desta fé secular. Exalta-se o pai provedor, exalta-se a mãe guerreira, mas naturaliza-se a ausência permanente dos dois, do pai e da mãe, não é porque eles estão trabalhando. Louva-se o convívio doméstico, mas aceita-se uma lógica produtiva que o reduz a intervalos. Defende-se a autoridade familiar, mas silencia-se diante da submissão absoluta ao relógio corporativo. Não se trata de negar o valor do trabalho, eu não estou falando isso. Ele é a condição de sobrevivência e também de realização. É a dimensão essencial do humano. O problema está na sua absolutização. Quando 6/7 da vida adulta, ativa, uma vida de trabalho, pertence ao trabalho, e o 7º é consumido pela exaustão, a família desse trabalhador transforma-se em retórica ornamental. Essa é a verdade. Os índices crescentes de estresse, ansiedade, não são acidentes individuais, são sintomas estruturais e atingem com maior violência justamente os mais pobres. Aqueles que têm menos controle sobre seus horários e menos margem para negociar descanso. São essas as famílias mais exaltadas nos discursos morais. São também as que menos desfrutam do tempo compartilhado. Se a família é, de fato, o núcleo fundamental da sociedade, então a pergunta é inevitável. Por que aceitamos uma organização social que corrói a sua própria base? Convívio, estar em família, não se faz com slogan. Exige presença, exige energia, exige tempo. Então, a família brasileira precisa menos de discursos inflamados desses políticos picaretas e mais de horas livres. Horas para jantar junto com em dias comuns, para acompanhar tarefas escolares, para conversar sem olhar o relógio, passar com a família, ir ao teatro, cinema, ler um livro, brincar com os netos ou simplesmente estar. Porque, na verdade, das verdadeiras, nenhuma instituição sobrevive apenas de defesa abstrata, de faz de conta e de discursos vazios, nem mesmo a mais sagrada delas. Estou desarmando a tendinha.